Então, basicamente a nossa aula hoje vai ser o quê? Todos os problemas causados pela queima de combustíveis fósseis, gente. Por que os combustíveis fósseis são um vilão se nós temos queimadas no mundo? Porque queimada é pontual. Tudo bem, a queimada produz dióxido de carbono, produz metano, produz monóxido, mas são pontuais, são coisas que acontecem esporadicamente em algum ponto do planeta. Mas os combustíveis fósseis não, os derivados de petróleo estão constantemente sendo queimados para a atmosfera. E é esse o problema que vai gerar o que nós vamos colocar nesse fluxograma. Então esse fluxograma vai ajudar você a entender basicamente a aula de hoje. Então eu sei o seguinte, que os combustíveis derivados de petróleo eles são formados por carbono, nitrogênio e enxofre. Então a lógica é que quando você queima esses combustíveis, você reage com oxigênio, você basicamente produz gases de carbono, como o monóxido e o dióxido, produz os gases de nitrogênio, que a gente vai representar como sendo NOx. Por que NOx? Como vimos na aula de óxidos, eu posso ter NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5. Então a gente representa como NOx como sendo uma certa variedade, né? Tem 40. E o enxofre com oxigênio pode formar o dióxido de enxofre, que isso também vai formar o dióxido de enxofre, que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, basicamente, esses gases, quando eles vão para a atmosfera, cada um deles tem a capacidade de reagir de maneira diferente. Como assim? Bom, o metano, né, que eu não coloquei aqui também, ó, que é de carbono, também pode formar o metano, como sendo parte de degradação dos compostos, apesar de não ser uma combustão, mas é parte da degradação também dos combustíveis fósseis, dos hidrocarbonetos. Então, galera, quais são os efeitos que eu posso ter na queima desses combustíveis fósseis? Eu tenho primeiro o efeito chamado de efeito estufa. Que basicamente o que seria o efeito estufa? Seria você ter o planeta, em volta do planeta eu tenho uma camada de gases que mantém a Terra aquecida, né? Que é o dióxido de carbono e a água, e em pequenos traços também o gás metano, né? E você, pela produção dessa queima excessiva de combustíveis fósseis, você vai adensar, o que é adensar? Você vai aumentar essa camada de gases, principalmente em função de dois gases, que é o CO2 e o metano, de modo que esse adensamento, esse aumento dessa camada impede que, quando a radiação solar bata no solo e devolva na forma de radiação infravermelha, calor, possa sair para a atmosfera. Então, quer dizer, possa sair do planeta. Esse calor acaba batendo nessa camada extra e voltando, o que vai gerar, como consequência, o aquecimento do planeta, aquecimento global. Nós vamos já discutir isso mais detalhadamente. Mas, basicamente, o efeito estufa é o aumento da temperatura média do planeta causado por esse aumento da camada de gases de estufa, principalmente o CO2 e o metano, que são os principais vilões, né? Aí eu tenho agora também, além do efeito estufa, o que também causado principalmente pelos gases de enxofre e de nitrogênio, eu vou ter a chuva ácida. É outro problema que decorre também da produção excessiva de gases poluentes a partir da queima de combustíveis fósseis. A chuva ácida já seria quando os gases de enxofre e os gases de nitrogênio, ao reagirem com a água que está presente nas nuvens, produzem dois ácidos, ou o sulfúrico ou o ácido nítrico. Essa produção de ácido na atmosfera vai causar justamente o impacto ambiental, destruição de folhagens, de destruição de monumentos, acidificação de lagos, mudança do pH desses ambientes marinhos, o que vai justamente fazer com que a biota aquática comece a desaparecer, influência também na rede de corais que nós temos, que são feitos de carbonato. Então, basicamente, também a chuva ácida é uma consequência desses gases. Continuando, esse próprio gás de nitrogênio, ele também vai gerar um outro efeito chamado de smog fotoquímico. O que seria o smog fotoquímico? Quando o gás de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio ou dióxido de nitrogênio, em presença da radiação ultravioleta do Sol, ele acaba formando um radical livre, que é o radical óxido. Esse radical óxido livre, ele pode
pode atacar o próprio oxigênio do ar, formando o ozônio. Aí tu diz assim, mas Marcos, o ozônio não é legal? Ou é legal fora da atmosfera da gente, né? Fora da troposfera. Mas esse ozônio aqui, em presença do homem, ele irrita as vias aéreas nasais, ele é causador de câncer, ele é muito reativo. E quando esse ozônio se forma, justamente nessa neblina de fumaça que os carros emitem, que a gente vai já discutir o que é isso, ele acaba se potencializando como sendo um poluente secundário nocivo e é o que causa muita morte de velhinhos na cidade de São Paulo nesse período de 11 horas até 3 da tarde. Tá? Então, também consequência desse gás de nitrogênio que vem do combustível fóssil. E por último, não menos importante, não é diretamente dos combustíveis fósseis, mas tem a ver com eles, que são os gases CFCs, ou gases que podem destruir a camada de ozônio. Os CFCs, também chamados de clorofluorocarbonetos. Por que clorofluorocarbonetos? Porque, em geral, eles são formados por carbono, cloro e flúor. Quando esses CFCs eles sobem para as camadas mais altas e chegam na ozonosfera, que é a camada que protege até a Terra contra os raios ultravioletas do Sol, aqui é o raio solar. Aí eu tenho a radiação aqui chamada de UVC, que é a pior radiação que existe. Essa radiação, ela é retida na camada de ozônio. Mas quando esse CFC consegue chegar na camada de ozônio, tá? O CFC, vou botar um exemplo aqui, o clorofluorocarboneto, eles pegam a radiação ultravioleta, isso também forma o radical livre, ó, então acaba formando o radical livre também, do jeito que foi lá no smog fotoquímico. Esse radical livre, ele bate na molécula de ozônio e transforma a molécula de ozônio em gás de oxigênio. Então, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber aqui é que esses clorofluorocarbonetos sobem para as camadas mais externas da ozonosfera, bate na camada de ozônio, transformando o ozônio em gás de oxigênio. A gente deve pensar, mas como é legal virar gás de oxigênio? Não, porque lá na ozonosfera a função do ozônio é reter essa radiação nociva. E se a camada de ozônio está sendo destruída para ser transformada em gás de oxigênio, vai criando um buraco nessa camada. Vai criando um buraco nessa camada. E é o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, ou depressão da camada de ozônio. Essa depressão da camada de ozônio é causada basicamente por esses gases que nós vamos estudar hoje, o porquê que isso acontece. Então, resumindo a nossa aula, ela vai ser basicamente isso. Para quem faltou essa aula hoje, o importante é ter esse esqueminha na cabeça, tá? Para quem não pegar a aula completa, mas o importante é ter isso na cabeça. Saber que as queimas de combustíveis fósseis sempre vão produzir gases derivados do carbono, do nitrogênio e do enxofre, que os gases de carbono, eles são causadores do efeito estufa, CO2 e metano, que o gás de nitrogênio e enxofre são causadores da chuva ácida, fórmula ácida, que o gás de nitrogênio também é causador do smog fotoquímico, por reagir com o oxigênio formando o ozônio. Então, olha que paradoxo. Aqui, na troposfera, forma ozônio, mas lá na ozonosfera, os gases poluentes destroem o ozônio. Então, vê que aonde era para ter ozônio, que era na ozonosfera, está sendo destruído, e onde não é para ter ozônio, que é na troposfera, está aparecendo. Então, esse esqueminha aqui, ó, copia no teu caderno, para a gente poder ter na cabeça no dia da prova. É o que mais cai sobre química de atmosfera para vocês, são esses derivados de queima de combustíveis fósseis. A gente vai assistir agora um vídeo sobre efeito estufa, e a gente continua a parte teórica da aula.